Se você chegou até aqui, é porque a prova está chegando, você está desesperado, mas não se preocupe, eu vou te ajudar a fazer um resumão agora sobre poder ideológico e poder político. Eu sou Adilson Moreira, esse é o canal Simplifica, não te esquece, dá o teu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todos os membros da família, WhatsApp da família, afinal de contas você não é obrigado a ver este conteúdo sozinho, ok? Pessoal, acompanha na tela comigo. O poder ideológico é a manipulação das ideias ou informações para influenciar comportamentos, ok? Esse poder ideológico, ele é massificado, ele é difundido através dos meios de comunicação de massa da sociedade. Outro elemento pode ser considerado como a educação, por exemplo, é um meio de passar a ideologia ou um discurso científico e religioso. Eu queria citar para vocês, como exemplo, o Estado nazista. O Adolf Hitler, quando subiu ao poder na Alemanha, ele tinha menos de 40% de apoio da população para as ideias nazistas. Quando ele concentra o poder definitivamente, ele inicia um processo que a história chama de processo de nazificação. Significava massificar as ideias, as ideologias nazistas, para que toda a sociedade ela passasse a assimilar aquela ideia e passasse a pensar como aquele grupo que chegou ao poder. Essa massificação ela foi acompanhada de uma doutrinação, formação da juventude hitlerista, adequação da educação a esse modelo e uma importância grandiosa que o Estado nazista dava para a propaganda, né? O Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado nazista era grandioso naquela época. E aí aquela velha história de massificar, né? Uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. O importante era repetir, utilizando-se dos instrumentos de dominação para massificar essa ideia. Então, às vezes, uma ideologia que começa pequena, as ideias começam pequenas, tá? As ideias começam a se difundir na sociedade e elas acabam ganhando o poder. Quando chegam ao poder político, elas então são efetivadas, beleza? Pessoal, esse poder ideológico, eles influenciam os indivíduos, influenciam comportamentos e todas as ações que os indivíduos têm, geralmente, decorrem do poder ideológico. Esse poder ideológico, inclusive, na atualidade, acaba se difundindo muito nas chamadas redes sociais, tá bom? Você vai ter um influencer que vai impor a sua ideologia, o seu modo de ver o mundo, já que nós pensamos a ideologia como uma visão de mundo, um conjunto de valores, né? Ou quando se pensa na perspectiva marxista, que é uma falsa interpretação da realidade. Então, tem vários sentidos de ideologia e, geralmente, as pessoas vão passar essa ideologia através do seu discurso, dos seus meios de comunicação e dos seus veículos de propaganda, beleza? A gente pode falar também sobre o poder político, né? O poder político, ele se utiliza de instrumentos e técnicas para influenciar. Ele tem a ver com o consenso social, tá? Os partidos políticos se organizam, disputam as eleições e, através do voto, chegam ao poder, ok? E aí eles então passam a ocupar o poder político. Então, uma pequena ideologia, ela pode ganhar espaço e chegar ao poder através do poder político também. Essa imagem que está na tela aí para vocês demonstra muito bem o que significa esse elemento do poder político, tá? O poder econômico manipula o poder político, que manipula o poder público, que manipula a sociedade, ok? Como um todo. Vamos analisar essa charge que nós mostramos na sala de aula para muitos dos nossos alunos, que é uma questão que fala sobre o crescimento do poder religioso dentro do espaço político, né? Primeiro eu coloque o fanatismo religioso, depois acrescente o poder político, misture bem, pronto, deu M, olha aí, deu merda, né? Como diz a charge, ok? E muitas vezes quando você impõe valores e concepções religiosas, você acaba ferindo outras crenças e outras concepções, tá? A história já provou isso. O cristianismo perseguiu muito o judaísmo, o islamismo, né? Ou quando você vê hoje em dia, por exemplo, os cultos afro sendo perseguidos em algumas situações, tá? Mesmo o Estado sendo declarado um Estado laico
desde 1891, né, na Constituição. Bom, outro elemento importante que a gente tem que considerar, pessoal, é a questão se o poder é legítimo ou não é legítimo, tá? Quando é que um poder é legítimo? Acompanha comigo, por favor. É quando a influência exercida é aceita por aqueles que se submetem à vontade do outro, tá bom? Exemplo, os moradores de uma cidade reconhecem no poder constituído do prefeito aquele que tem o poder de tomar decisões pelo coletivo, tá? Então, um poder é legítimo quando os dominados reconhecem aquele poder, submetem de forma espontânea aquele poder, seja na religião, seja na vida política ou no aspecto econômico, tá bom? Quando é que um poder não é considerado legítimo? Quando se utiliza apenas a força como elemento vital, ou seja, pressupõe a utilização da força. Eu vou citar uma história para vocês, né? Os Estados Unidos já invadiram o Iraque para destituir um ditador chamado Saddam Hussein, e a operação americana no Iraque chamava-se Liberdade Duradoura. Os americanos sempre aparecem com essa história de libertar o país de um tirano, de um ditador, né? De alguém que centraliza o poder. Só que os americanos esquecem de avisar para o povo de muitos desses lugares que eles são os detentores da liberdade. Então os iraquianos nunca reconheceram os americanos como seus salvadores. Então os iraquianos não reconheciam a dominação e o poder norte-americano. Houve muitos contra-ataques, atentados. É claro que morreram muito mais iraquianos do que norte-americanos, mas significa que eles nunca reconheceram a dominação norte-americana, mesmo somente através das armas. É preciso dominar a mente, né? Fica com Deus e te amar. Fica com Deus. Tchau.